santidade do nosso Deus. E ele diz: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Se tem uma coisa que Deus exige, é santidade na casa dele. Deus nunca vai violar, Deus nunca vai negociar os seus valores, os seus atributos morais ou espirituais que seja. O homem às vezes pode negociar, ganhar, mas Deus não. O homem às vezes pode passar a mão na cabeça, mas Deus não passa a mão na cabeça. Porque para Deus o que é certo, o que é errado é errado. E isso não é a questão de Deus não deixar de amar. Porque existe uma turma de pessoas que dizem: ah, mas Deus não é injusto, Deus não é esse, Deus é iracundo, Deus é um Deus de amor. E é verdade, Deus é amor. Mas a mesma Bíblia diz que Deus é amor, é a mesma Bíblia que diz que Ele também é juiz. Então, uma vez que Deus é amor, Ele também é uma sentença para aqueles que não querem viver no padrão de santidade a qual Ele exige. E Ele vai dizer: portanto, assim te farei. E Ele vai dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Há um verbo aqui bem interessante, que é o verbo preparar. Esse preparar é estar pronto para encontrar com seu Deus. Ele está dizendo assim: ei, prepara-te, ó Israel. O detalhe é que não é Deus que vai prepará-los. O detalhe é que é Israel que tem que estar preparado para encontrar com o Senhor. E como nós nos preparamos para isso? Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar dois encontros que a humanidade terá com Deus. Nós vamos encontrar um encontro onde o Senhor já está tudo preparado para nós encontrarmos com Deus, que nós chamamos de arrebatamento. Esse encontro com Deus, ele já tem dia, hora, minuto marcado. Nós não sabemos, mas Deus já sabe. E o problema é que nesse primeiro encontro com Deus, ainda há a oportunidade de nós, da humanidade, se preparar. E alguém poderia perguntar: pastor, mas como é que eu posso me preparar para o arrebatamento da igreja? A primeira coisa que eu devo me preparar para o arrebatamento da igreja, para quem é salvo, é manter um padrão de santidade ao Senhor. O que é santidade? A palavra santidade é separação. E todas as vezes que a gente usa essa expressão santidade, nós precisamos nos separar. Por quê? Separar de quê? De coisas que desagradam ao Senhor. Agora dê uma olhadinha para esse pastor aqui. O que nós precisamos nessa última hora é vivermos um período de santidade para encontrar com o Senhor. Porque enquanto a igreja não voltar a ter temor das coisas de Deus, não vamos ter uma santidade genuína diante do Senhor. As pessoas estão perdendo o temor diante do Senhor. As pessoas estão querendo servir Deus de qualquer maneira. As pessoas estão se enganando a si mesmo. Paulo diz que nos últimos dias seriam pessoas com comichões nos ouvidos, que não ouviriam mais a sã doutrina. As pessoas estão querendo agora viver um evangelho segundo o que ele acha, segundo o que ele faz. As pessoas pecam nas escondidas e vêm para a casa de Deus. As pessoas andam fornicando e estão na mesa para participar daquilo que é santo. As pessoas estão vivendo a vida de prostituição e às vezes vêm para a casa de Deus como se nada tivesse acontecido. E muitas das vezes a gente acha que é só para hoje. Não, querido. O estar preparado, sabe o que é? É você viver uma vida de renúncia todos os dias, porque a qualquer momento a trombeta do Senhor vai soar. O estar preparado não é viver uma renúncia para momento, mas uma renúncia até a vida do Senhor. Porque se nós queremos viver o arrebatamento da igreja, nós devemos estar abrindo mão daquilo que nos aprisiona, que é o pecado. O pecado é uma ferramenta terrível. O pecado, sabe o que é? Errar o alvo. A expressão pecar é errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é você viver de obediência ao Senhor. E todas as vezes que você desobedece a palavra de Deus, isso é pecado. Por mais que estão querendo banalizar as coisas santas, estão querendo distorcer aquilo que é santo, estão querendo descer goela abaixo que não tem nada a ver.
estão querendo empurrar dentro da igreja, achando que pecado é normal. As pessoas já não confessam mais pecado, as pessoas já estão cobrindo as suas transgressões, as pessoas já são livres de si mesmas. Mas a Bíblia diz que aquele que cobre a sua transgressão nunca prosperará. Eu vou falar isso de novo. Aquele que cobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. O único mecanismo que nós temos de alcançar o perdão de Deus não é encobrindo o pecado, não é pecando e colocando debaixo do tapete, não é pecando e achando que Deus vai passar pano naquilo que é errado, não é pecando e você com aquele momento de remorso e achar que Deus não está vendo. Eu vi um pregador dizendo uma certa feita, tinha um pregador que pregava em pecado, e Deus usava ele, de uma maneira grandiosa, e ele falou: Deus, eu preciso que o Senhor me pare, eu preciso que o Senhor faça alguém para me apontar o meu pecado. E naquela noite ele foi pregar, e Deus usou ele de uma maneira tremenda, Deus usou ele de uma maneira sobrenatural, e todo mundo olhava: mas que homem de Deus, que palavra, que coisa. Só que ele conta no testemunho que quando ele chega no quarto dele, quando ele está ali deitado ali, dormindo, não sei, de repente ele abre o olho, ele vê um anjo com uma espada sobre ele, dizendo: eu te aguardo no dia do juízo. Porque tem coisas que as pessoas acham que Deus não está vendo. O mesmo Deus de amor é o mesmo Deus que tem os olhos como chama de fogo. Eu vou falar que o glória a Deus fica bem calado, mas tá bom. O mesmo Deus que te salvou do pecado é o mesmo Deus que sabe o que você faz. Ele sabe o teu particular, ele sabe aquilo que você comete que ninguém vê. Ele consegue ver aquilo que os teus olhos humanos não conseguem ver. A tua mulher talvez não vê, o teu marido talvez não vê, o teu pastor talvez não vê, mas há um Deus do céu que está vendo. Mas há um Deus do céu que está te acompanhando. E Ele está dizendo: ei, se você não se preparar, no dia do juízo nós vamos nos encontrar.